Como contei para vocês, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento depois da vitória de Donald Trump nas eleições. Foi no começo desta tarde. O Luca Bassani, nosso enviado especial, vai trazer as informações para a gente agora. Discurso bastante moderado e pacífico, né, Bassani? Seja muito bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a você, aos nossos debatedores, nossa audiência aqui diretamente da Pensilvânia, a capital Filadélfia, onde os Estados Unidos nasceu, se assim podemos dizer, com a assinatura da Declaração de Independência, e também o estado natal de Joe Biden, que hoje fez seu primeiro discurso desde que a vitória de Donald Trump foi confirmada nas urnas durante a última terça-feira. Biden agradeceu ao esforço homérico de todos os voluntários que fizeram essas eleições transcorrerem de maneira tranquila e disse também que, apesar do resultado ser diferente do esperado, é necessário amar o país. Não se pode amar o país apenas quando se vence. O presidente também garantiu uma transição de governo pacífica e que já coloca à disposição a sua equipe para discutir com Donald Trump os próximos passos. Separamos uma fala, um trecho de Joe Biden em seu discurso agora há pouco, vamos acompanhar. Ontem conversei com o presidente eleito Donald Trump para parabenizá-lo pela vitória. Garanti a ele que minha equipe vai trabalhar em conjunto com a dele para assegurar uma transição pacífica e ordeira. É isso que o povo americano merece. Durante as próximas horas, os próximos dias, é esperado que Donald Trump comece pouco a pouco a anunciar membros que formarão o seu gabinete, os seus ministérios e que poderão dar uma ideia tanto no aspecto econômico quanto no aspecto social e também na questão da política externa, como os Estados Unidos irão se posicionar perante o mundo e também perante as suas finanças, que são tão relevantes para todo o planeta. Algo que eu acho importante trazer aqui também de informação, Evandro, para que os nossos debatedores também possam analisar em maior detalhe, são os cortes demográficos das eleições. 54% dos homens preferiram Donald Trump, enquanto 54% das mulheres preferiram Kamala Harris. Apesar da vitória expressiva em relação ao eleitorado feminino, essa diferença entre republicanos e democratas diminuiu consideravelmente, o que mostra que Donald Trump também cresceu no gosto popular das mulheres norte-americanas. Em relação ao público latino, o eleitor latino e hispânico, a diferença que antes era de 20 pontos, agora caiu apenas para 8, onde Donald Trump conseguiu fazer cerca de 46% do voto latino perante 53% de Kamala Harris, ainda a vantagem democrata, mas cada vez menor, o que deixa claro que essas questões relacionadas à divisão étnica, à divisão por gênero, à divisão religiosa não são tão preponderantes quanto os democratas pensavam e que pode até explicar o porquê essa derrota foi tão fragorosa, foi tão grande nas urnas como nós vimos durante os últimos dias. Muito obrigado, Luca Bassani, pelas informações. A gente vai se falando ao longo dessa edição. Agora, trazendo mais repercussões e mais movimentos sobre a eleição de Donald Trump, os deputados da oposição aqui do Brasil devem comparecer a essa posse. A cerimônia está marcada para o dia 20 de janeiro do ano que vem. Todos já estão se mobilizando, obviamente. Agora, Bruno, teria também gente da base do governo incluída nessa lista? Bem-vindo. Cerca de 7 deputados que são aliados de várias legendas que ocupam um espaço no governo aqui na capital federal. Ótima tarde a você, Evandro, e a quem nos acompanha. Ainda que esses nomes sejam de legendas ligadas ao presidente da República, da base do governo, eles nunca estiveram juntos. São nomes que sempre estão ali ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, do núcleo de oposição, mas ainda assim houve alguma negociação. Exemplo com a legenda do União, que são 4 deputados, do PP, que são 2 deputados, entre eles o deputado Evair de Mello e o deputado Lupion, que é ligado diretamente ao agronegócio, e um do Republicanos, que também a legenda nacional ocupa um espaço dentro da base do governo. Esses nomes estão se articulando, a expectativa de pelo menos 50 pessoas viajar até os Estados Unidos e comparecer à cerimônia de posse que está agendada para o dia 20 de janeiro. Então, esses nomes, logo após o resultado, alguns ainda estão nos Estados Unidos. Eu conversei com alguns nomes ontem à noite que estavam comemorando e fazendo algumas agendas, algumas visitas, já também articulando sobre algumas ações para 2025 e para as eleições em 2026, mas esses nomes estão colocando ali, formando essa lista
para viajar até os Estados Unidos e assistir a este evento. Então é importante ressaltar, ainda que esses nomes sejam de legendas ligadas ao presidente Lula, eles nunca estiveram com a base do governo e sempre se consideraram de oposição. Ainda assim, eles vão acompanhar também a cerimônia. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Ainda nessa edição, a gente vai analisar esse movimento que acontece de a oposição e também de alguns integrantes da base do governo. Já vou trazer aqui essa parte, esse trecho da fala de Joe Biden para a gente jogar para a análise dos nossos comentaristas. Ontem conversei com o presidente eleito Donald Trump para parabenizá-lo pela vitória. Garanti a ele que minha equipe vai trabalhar em conjunto com a dele para assegurar uma transição pacífica e ordeira. É isso que o povo americano merece. That's what the American people deserve. Bom, como é que vocês avaliam aí a fala do presidente Joe Biden, a estratégia que vai ser traçada agora e principalmente, a maneira pacífica com que ele pretende conduzir essa passagem de bastão? Ela será aceita por Donald Trump? De que maneira que vocês olham para ambos os lados, hein, Gustavo Segré? Democrático, me parece muito saudável o que o presidente Biden propõe. Eu vejo ele com incapacidade absoluta de continuar mais tempo. Se ele tivesse eventualmente participado da campanha, eventualmente ganho a presidência, não teria a mínima condição de fazer nenhum governo daqui para frente. Está grande, está idoso, não tem condições, mas me parece muito loável essa proposta dele. E não vejo que o Trump coloque problemas aí, já está definindo o seu gabinete, tem alguns nomes que aparecem, duvido que Elon Musk faça parte, tomara que sim, mas já está na proposta uma questão: diminuir a despesa pública em $1 trilhão por ano, pelo menos. Ô Fábio Piperno, que sabor que tem essa transição para o Partido Democrata? Devolver a cadeira para um presidente que, depois de muitos anos, se não me engano, é o segundo presidente dos Estados Unidos a retomar o poder depois de perder uma eleição passada. Então, ele vem antes de Joe Biden, aí Joe Biden vence a eleição e não consegue a reeleição agora com Kamala Harris. Donald Trump retorna ao poder. Se não me engano, foi Cleveland que conseguiu esse feito dezenas de anos atrás. Que sabor que isso tem para o Partido Democrata hoje? Enfim, presidente Cleveland, coisa de 100 anos atrás. Veja, entregar o poder para um governante de um outro partido faz parte da rotina tanto de democratas quanto de republicanos que respeitam a liturgia do cargo. O fundamental é agir sem canalice. Mas a minha pergunta não é passar o bastão para alguém de outro partido, é entregar isso para Donald Trump. Bom, entregar para Donald Trump é claro que tem uma carga de simbolismo muito maior, porque foi realmente um presidente que estimulou partidários a tentar um golpe do 6 de janeiro. Né? Não vamos esquecer que o Capitólio foi invadido. Não estimulou. Partidários de Donald Trump invadiram o Capitólio. Não tem essa evidência que ele estimulou, que ele falou invadam. Não tem. Tem. Isso é uma narrativa, é uma versão. Não tem essa evidência que ele foi o grupo, invadam lá, não tem nada disso. Ele até vai no Twitter e fala, vamos sair... Depois que invadiram. Depois que invadiram. Mas pediu para invadir. Morreram 6 pessoas naquele episódio. E tinha infiltrado dos Antifa lá dentro também. Morreram 6 pessoas. Botando lenha na fogueira para escalar. As pessoas que invadiram eram partidários do presidente Trump. Isso era fato. Eram partidários e tinham infiltrados do Antifa também. Tem um ou outro infiltrado. E que escalou. Isso é uma suposição. Vamos lá, gente, vamos olhar para agora, vai. Exato. Então, é óbvio que isso pesa. Mas é evidente que a liturgia do cargo tem que estar acima de tudo. Ele agiu como quase todos os presidentes da história agiram. Gani, eu te faço a mesma pergunta. Que sabor que isso tem para o Partido Democrata? Um sabor extremamente amargo. Por quê? Porque perdeu de uma maneira acachapante. Perdeu o Senado, provavelmente vai perder a Câmara dos Deputados, perdeu vários estados e perde a presidência de uma maneira avassaladora. A gente olha o mapa dos Estados Unidos, é praticamente vermelho. Vamos lembrar que vermelho lá é a direita, né? Ao contrário daqui, né? Você tem uns pontinhos azuis e é tudo absolutamente vermelho. Então dói muito, porque é uma figura do Partido Republicano que não é ainda aquela direita establishment, neocon, que
que é muito próxima de alas do Partido Democrata, que tem uma certa convergência ali com as alas mais moderadas do Partido Democrata. Não, Donald Trump representa ali uma direita bem conservadora e que tem propostas bem diferentes do Partido Democrata e de alas do Partido Republicano. Agora, Zé Maria Trindade, esse movimento está sendo acompanhado também aqui pelo Brasil. E a gente trouxe a notícia, né, de que vários integrantes da oposição e até alguns de partidos da base governista devem ir até os Estados Unidos em janeiro, lá na 20 de janeiro, para a posse de Donald Trump. Como que você avalia esse movimento, principalmente para a direita brasileira? Como a vitória de Donald Trump mantém uma chama acesa para as eleições majoritárias que teremos aqui em 2026? É um renascimento não no sentido de que renasceu, mas no sentido de iluminismo, né? de brilhar e de dizer, olha, é assim que se faz. Eu costumo dizer aqui, eu vou repetir, né? Era ainda deputado, não tinha sido eleito, Jair Bolsonaro, encontramos ali no Salão Verde para conversar, e ele me dizia, Zé Maria, essa vitória do Donald Trump me beneficiou, e vai mais uma vez beneficiar, porque estou vendo aqui já um clima de reavaliação da política e ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Lá, os democratas pagam um preço alto por ter eleito Biden, que vou te falar uma história. A Kamala fez até um bom trabalho, fez até um bom posicionamento. Não fosse essa troca, seria muito pior com o Joe Biden. Imagine o que seria. Ele está inabilitado e já estava quando foi eleito, além, evidentemente, das propostas do Partido Democrata não serem boas, não foram atualizadas, e não é isso que quer o americano, isso ficou muito claro. E isso reflete, sim, aqui no Brasil. Anima mais. O medo que eu tenho, e isso fica muito claro, é o excesso de candidatos querendo ir exatamente nessa onda, né? E aí, quando há a possibilidade real de poder, o número de candidatos aumenta e a divisão é inevitável. Eu vejo este o problema. Mas mudou, sim, o clima político aqui em Brasília. Análise do Zé, hein, Piperno? Desse risco, desse perigo de ampliação de candidaturas, de mais gente entrar? Não, mas eu estou tentando entender. Veja, um risco, um perigo para quem? Para o país não é, né? Então, é claro que no universo dos políticos de direita, é óbvio que pode haver uma fragmentação, mas eu não vejo isso como um risco para o país. É algo... Isso não... O risco para o grupo, né, Piperno? É que esse grupo da direita tem valor porque estão unidos. Se eles fragmentar... Então, pois é um problema para a direita, mas não para a democracia do país, né? Quanto a isso, não vai haver impacto. Eu me referi ao grupo. Sim. Eu me referi ao grupo de direita e não à democracia, realmente. Até porque a gente estava falando. Até porque a pergunta que eu te fiz foi exatamente sobre isso, né? Sobre de que maneira que isso movimenta a oposição e como deve lidar também e mexer com as estratégias desse grupo, Piperno. E aí, sobre isso que o Zé falou. De que maneira que essa vitória de Donald Trump traz também certa força para um grupo que na última eleição municipal ficou ali olhando para a possibilidade de quebra, de divisão a partir de figuras protagonistas que apareceram e que talvez agora, com a eleição de Donald Trump, volte a virar um bloco. Mas o temor, segundo o Zé Maria Trindade, é que isso possa aumentar a pulverização. Veja, já passou o tempo, né, da gente continuar repetindo a história de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Mudou muito isso, mudou tudo. E vejam só, o presidente Biden, que entrega um país na economia muito bem sucedido, continua sendo a economia dos países que mais cresce entre os países desenvolvidos, o desemprego cai e tal, mas ele conviveu durante 4 anos com a expectativa de recessão. Dizia-se, desde que o Biden assumiu, que uma recessão não era questão de se, mas de quando. Vamos ver como é que vai ser um governo Trump diante desse fantasma. O que você acha, hein, Segre? Tem esse fantasma e de que maneira que será, no teu ponto de vista? Que tem risco de recessão, tem. Isso é feito através de 2 indicadores, o desemprego e o que é a vacância. Mas, mesmo assim, tomara que não entre. Ninguém quer que nenhum país entre em recessão, lembrando que a recessão técnica é quando tem 2 quedas de trimestres seguidos. Não parece que seja o caso dos Estados Unidos, mas fica muito claro que no conceito fiscal
o Donald Trump tem um projeto que os democratas não conseguiram ter. Por isso a diminuição vai encaminhar duas coisas. A primeira, diminuição da despesa pública. Junto com isso, vai ter diminuição de impostos. É uma característica da direita. Menos imposto, aumenta a arrecadação, aumenta a arrecadação por causa de um aumento da atividade econômica e não da pressão tributária. Agora, vai ficar muito complicado para o ministro Haddad e para o presidente Lula continuar tracionando essa ideia dos super ricos, porque quero ver como vai tentar tirar dinheiro do Trump, que é um super rico, né? Exatamente. Agora, Alan Gani, muita gente apresentou nesses dias pós-eleição de Donald Trump a preocupação com as relações exteriores, com a maneira como políticas adotadas por Donald Trump podem prejudicar, por exemplo, as exportações ou as importações daquele país. Isso é um motivo para a gente temer? Tem dois lados, né? Você tem um aumento, de fato, do protecionismo, que pode tornar o mundo um pouco mais inflacionário, mas é muito difícil também você repatriar todas essas empresas americanas que estão na China para os Estados Unidos. Isso, de fato, traria um encarecimento do processo produtivo e colocar todas essas barreiras protecionistas da noite para o dia, impostos de importação, até porque a própria população norte-americana não ia querer, né? Porque você consegue comprar tudo muito barato nos Estados Unidos porque o imposto de importação é baixíssimo. Então é muito mais um discurso de campanha porque a implementação é mais difícil. Mas, de fato, se isso for colocado, torna o mundo um pouco mais inflacionário, principalmente nos Estados Unidos. Agora, o outro lado da moeda é que o Donald Trump é muito mais pragmático em relações internacionais. Não é de escalar conflito, ao contrário da narrativa que se vende em relação a ele. Basta olhar o seu primeiro governo. Ele não escalava conflitos. E isso, uma estabilidade geopolítica maior, significa mais relações econômicas, o que é evidentemente bom para o mundo. Olha só, e eu quero trazer aqui sobre essas relações exteriores e manifestações que foram feitas por vários presidentes. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições norte-americanas e num discurso ali em Sochi, o presidente russo fez um aceno aos Estados Unidos, dizendo que está pronto para restabelecer as relações com aquele país. E falou o seguinte: prontos para restabelecer relações. E disse que qualquer desejo de restaurar relações com a Rússia e facilitar o fim da crise com a Ucrânia merece atenção. Zelensky afirmou que concessões a Putin são suicídio para a Europa. E aí vem agora essa divisão, né, Alan Gani? Porque o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também fez uma manifestação aos Estados Unidos, esperando talvez um pedacinho do que foi trazido pelos democratas, mas que Donald Trump indica que não irá manter. E agora vem o Vladimir Putin dizendo: olha, a gente está pronto para fazer e restabelecer a nossa parceria. Pois é, o que vai acontecer aí é que agora ficou muito caro restabelecer essa parceria e fazer aí um acordo de paz. Se fosse no início da guerra, seria muito mais fácil. Bastaria restabelecer o acordo de Minsk e garantir autonomia ao leste da Ucrânia. Agora, o preço aumentou. O Trump, como um bom negociador, sabe disso, mas, infelizmente, alguma parte vai ter que ceder. Provavelmente, quem vai ceder vai ser o governo de Zelensky, até porque o Trump já deu sinalizações de que essa guerra por procuração, Estados Unidos bancando a Ucrânia contra a Rússia, não faz o menor sentido, é dinheiro jogado fora para o povo americano. E você, hein, Piperno, como é que avalia essa sinalização feita por Putin hoje? É muito difícil convencer a Ucrânia a abrir mão de uma parte do seu território. Por outro lado, de fato, a guerra foi longe demais, centenas de milhares de pessoas morrendo, desabrigadas e tal, mas como é que alguém agora vai chegar para o Zelensky e falar: bom, é o seguinte, como os Estados Unidos não vão mais te dar dinheiro, então você agora vai ter que abrir mão de uma parte do seu território, que é uma condição sine qua non imposta por Putin para um acordo de paz. É evidente que isso é muito complicado. Agora, Trump também está muito longe de ser um pacifista. Por sinal, ameaçou invadir o Irã. Ele chegou, inclusive, a ameaçar invadir a Coreia do Norte, fez até um encontro de cúpula com o doido lá da Coreia do Norte, e uma semana depois eles estavam de novo se atacando. Então, eu vejo que agora o mundo é muito mais desafiador por conta desses novos conflitos do que o mundo de 4 anos atrás. E para você, Segré?
Nós vamos passar, como muito bem falou o Marcos Truijo, de uma guerra fria a uma paz quente. Me dá a sensação de que vai ter uma negociação que vai ser encabeçada pelo Donald Trump, que ele conquistaria uma plataforma do ponto de vista da geopolítica muito importante, não necessariamente resignando questões de território da Ucrânia. Me dá a sensação que tem mais com uma negociação que falávamos ontem, em relação à estrutura da OTAN. Se for negociada por esse caminho, eu acho que o Putin aceitaria dar uma diminuída, a Ucrânia não precisaria do dinheiro e seria muito mais fácil, inclusive, ir por esse lado, que pela proposta brasileira, que é fazer um referendo com as pessoas que moram aí, ou eventualmente devolver a Crimeia, que agora já está, caso o governo brasileiro não saiba, já está em poder da Rússia e era uma das opções. Então, me dá a sensação de que a negociação deve ir por aí. Não necessariamente uma questão, acabou a guerra porque eu tirei o dinheiro. Não, vamos negociar. A OTAN, você quer que não atrapalhe? Ok, eu te garanto. Zelensky, vamos ter que rever essa questão. Mas você, Putin, sai da Ucrânia e deixa a questão como está. Vamos ver.